E no final a gente vai interagir e vai Mas aí eu vou deixar aberto corrigir. aqui. Na verdade, eu vou deixar já aberto, fazer isso, que aí eu vejo, eu consigo ver. Nas Certo, aulas eu consigo ver, acho que eu vou fazer como aula mesmo, é uma aula. pronto. É porque geralmente live e tal, aí tem outro formato, né? Mas aqui já é uma aula, eu organizei Com uma aula. certeza. Já vai interagindo mais fácil, né? É. E a live o pessoal bota mais mãozinha, aquela coisinha assim e tal. Tem uma pergunta ou outra, mas aqui a gente vai trabalhar com conceitos, né? Sempre uma delícia ouvir você. Eu fico babando. Ô, Nete, prazer enorme. Você acredita que toda vez que a gente fala que quer transformar o espetáculo A Menina Queria Ter Asas, que fala de educação, em recurso audiovisual, tecnologia, eu lembro de você, eu não sei por quê, mas Mas é porque é o campo do brincar, é educação, poesia e é tecnologia. é maravilhoso. É maravilhoso. Você assistiu, não foi, Nete? Assisti. Braça. E aí ficamos aquela possibilidade de levar para a UNEB, acho que é isso. E aí, tecnologia. Mas Mas vamos. essa ideia não morreu, não. Gente, naquele teatro da UNEB, quase 150 crianças assistindo essa Imagine, peça. Meu Deus. já pensou? Crianças e adultos, né? As escolas Adolescentes. todas. Ó, quando eu escrevi o texto para adultos, só um que vai começar a entrar o pessoal aí, mas eu escrevi o texto para adultos. Quando eu li para uma colega, ela falou: é infantil, assim, tipo, faz para crianças. Quando eu mostrei ao meu marido, que é o diretor, não, é um espetáculo infantil, tal, tal, tal. Pronto. Aí a gente botou infanto juvenil. Quando foi uma turma de ensino médio, 16, 17 anos, adolescentes, ou seja, eu tinha pensado no público adulto e infantil. Mas os adolescentes queriam conversar, queriam debater, queriam sentar para conversar sobre escola. Pô, a gente tem que levar essa peça lá para a escola. A Coisa identificação retirada. total com os adolescentes. Que a criança fica mais no ambiente do lúdico ali, né? Mas ela também dá significado. Mas o adolescente, menino, eles tipo, encontraram o lugar que eles queriam abordar, né? Peraí, tá me batendo aqui. Boa tarde, Elisa. Não. Eu toda hora que eu vou para casa do celular, eu Nossa, encontro. a gente tentou Meu, há 2 anos atrás, mas aí o custo da implantação lá do cenário a gente não ia conseguir. Tentei até umas parcerias aí para mexer, mas não achou, conseguiu. né? A gente vai conseguir. A peça é maravilhosa. Silene Josi está aí no Josiane Cajado, que é a nossa pequena do Queiroteca, ela está aqui no curso também. Thaís Ótimo. Ana, que é uma das nossas monitoras maravilhosas, plenas e absolutas de lá. Aí ela está dizendo aqui no chat, leva essa parceria para o NEB, viu, gente? Inclusive, se a gente conseguisse, tipo, uma semana lá, a gente ia lotar todo dia. Porque, oi, Ivana, boa tarde. A gente deixa passar a pandemia, Nete, que a gente vai articular isso, porque é um desejo nosso, assim, tão grande. Foi um prazer muito grande, e a gente fez várias rodas de conversas riquíssimas. Pena que a gente não filmou, entendeu? Mas a gente está querendo ver agora a possibilidade de fazer online. Eu acho que é algo para a gente conversar depois, com calma, ano que vem. Vamos, eu posso tentar ver a parceria do pessoal da TV UNEB para ajudar também. E Tem o espaço mesmo, o espaço do teatro sem público, por exemplo, que não pode ter público, para filmar e transmitir, é ótimo, porque o nosso maior problema é o espaço. É o mas teatro. a gente consegue. Vamos Pode conversar depois. Já virou, a nossa aula já virou uma reunião, né, Ivana? Articulamos aqui uma parceria. Ai, que delícia. Boa tarde, meninas. Saudade de vocês, viu? Saudade Boa também. tarde a todas, né? Está, assim, Boa tarde, Ivana. com a presença. É verdade, gente, que saudade. Vamos, então, começando. Já tem algumas pessoas, né? Deixa eu ver quantas. 9 Normalmente, a gente pede para a galera chegar 5 minutinhos antes, para a gente não atrasar. Boa tarde, pessoal. Nete, eu queria combinar uma coisa com vocês, que é o seguinte, antes mesmo de a gente começar. Eu organizei uma aula teórica, mais conceitual, assim, talvez em algum momento fique um pouco cansativo. Então, fui intercruzando algumas práticas, tendo uma dificuldade
Imagino, Ivana, como está sendo com a dança. Que não seja aquele modelo reprodutivista, entendeu, Ivana? No sentido de também não só individualista. De fazer algumas práticas assim, online. Então, eu queria pedir, em primeiro lugar, paciência de vocês e abertura também e disposição para a gente estar experimentando mesmo esse modelo, né? Tem algumas coisas que eu tenho feito no meu componente de ludicidade e educação e lá na graduação, e eu tenho recebido uns retornos muito interessantes, né? E eu estou realmente na experimentação de estar dando aula em tela, né? Quem já foi meu aluno sabe que o nosso trabalho vem muito no entendimento pelo corpo, e o conceito vem também do corpo, desse entendimento mesmo, né? Dessa relacional do corpo com o ambiente, com o outro, com o conhecimento, pela dimensão sensorial, e aí eu queria tentar fazer isso online, mas eu sei que não vai ser tão possível, mas também não é impossível. Aí eu queria, assim, ajuda aos japelinos que já estão mais, japelinas, né, que já estão mais enturmadas. E faz pequenos alongamentos, se você sentir, sabe, aquela coisa de vamos agora espreguiçar, se for o caso, entende? É isso, o corpo, a gente vai fazer umas coisinhas com o corpo, entende, Ivana? Vamos tentar. Mas aí eu sei que tem que ter alguns problemas que eu encontro em sala de aula. Por exemplo, nem todo mundo liga a câmera por vários motivos. Às vezes eu me sinto sozinha, né, entende? Então, mas sabendo que estou sendo vista. Como na minha disciplina eu peço que eles compartilhem sempre no bate-papo, porque não estão falando, mas escrevam, não querem falar, escrevam. Então, eles acabam mandando muita mensagem no bate-papo, inclusive conceituais, entende? Até assim, de elaboração, interessante. Mas não falam, não sei, por vários motivos, e aí eu tento estimular, um ou outro fala. E assim, na sala de aula também é assim, né? E aí, o que acontece? A maioria coloca assim, puxa, as experiências que eles estão tendo, entende? Tem sido também Tereza e plenitude, então não é para a gente, tipo, não dá para estar presente, então a gente não faz. Não vamos deixar morrer ao lugar da experiência, né? O lugar de... E quando a gente vai falar de ludicidade, cultura lúdica, a gente vai ter que ter o lugar mesmo de corporificação do que a gente está entendendo, senão passa só pela mente, e aí pega só uma dimensão mesmo do conhecer, né? E aí eu queria só introduzir dizendo isso, que ela ajuda nessa interação com vocês. Tranquilo, estamos aqui. A câmera. Sim, aí vocês acham que a gente começa ou espera? Eu acho que a gente vai começando, né? Geralmente a gente espera dar 10 minutinhos, faltam 3 minutos. Eu sugiro que espere esses 3 minutos e aí a gente já começa, tá certo? Tá certo. Silene, nós fizemos um levantamento de disciplinas para oferta, né, além do levantamento acadêmico da Acadêmica da UNEB, para oferecer esse semestre emergencial de 45 dias que vai acontecer aí, nos 45 do segundo tempo, e foi tão interessante porque os alunos pediram isso, as coisas relacionadas à arte, à música, eu achei, e é isso que você traz, né? Em tela é possível, a tela é potente. A necessidade. Não, e assim, a tela é o lugar do encontro. Nesse momento, inclusive, é o lugar possível de encontro e de experimentar e vivenciar também coisas relacionadas ao sensível, à arte. E foi muito interessante, porque alguns professores dizendo isso, né? Que como é que a gente vai ensinar arte assim, sem ver, sem estar? Mas os alunos queriam isso, e foi bem interessante. Aí, quando você traz isso, a plenitude, as pessoas precisam, né, desse momento. Eu tenho tido essa coisa de estar pleno, né? Eu não sei como é que está o lado de lá, né? E aí eu estava ouvindo numa live um professor colocando assim que já acabou o tempo do professor fiscal, de ter certeza se o aluno está na sala, se não está no WhatsApp, se não está conversando. Acabou, esquece isso, senão você vai surtar. Porque eles não ligam a câmera, e por várias questões, né? E aí eu achei interessante isso. E aí nessa coisa de eu crio até uma estratégia para eles botarem no bate-papo alguma coisa, né? Durante a aula. E aí uma aluna acabou ligando o microfone dizendo assim, professora, eu não só vou falar, como eu vou ligar a câmera. Quando ela ligou, tinham 4 crianças, 2 dela e 2 da irmã dela, que estava trabalhando e ficaram com ela, e estavam assistindo a aula. Você acredita nisso? E eu sem saber de nada.
E assim, brincaram, aí deram um novo final para uma história que eu contei, disse que o meu final não foi convincente. Aí botei para falar, não quiseram falar, mas ela contou o que eles falaram. E eu achei ótima a ideia do final. E aconteceu uma vez também. E uma vez, viu, Nete, eu escrevendo um conto, fui contar para o meu filho tarará, tarará, deu a resposta que ele deu foi o final que eu incorporei. Depois, aí o pessoal está dizendo assim, tem que botar com autoria, viu? Quando você falou, eu lembrei disso, com a autoria. Você já viu um livro chamado As Faladas de Sofia? As palavras de Sofia? As faladas. Não. Uma mãe que ia anotando as coisas dela, as faladas, as formas de falar. E aí criou um livro, As Faladas de Sofia. Aí ela escreve isso no prefácio, que o livro não era dela, o livro era da filha, porque as faladas eram todas de Sofia. Ela modificou, né, para isso. Eu vou ver até se eu leio esse conto para vocês, viu? Porque tem a ver até com o nosso assunto. Vou ver se eu encontro aqui. Vamos lá? Vamos. Depois de 10, eu acho que a gente foi indo, né? Oi? Podemos ir iniciando? Podemos sim, vamos lá. Então, depois eu mostro a boa você. tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem aqui a nossa professora maravilhosa, Silene Canda, colega nossa lá da UFBA, uma pessoa encantadora e que com certeza vai trazer uma tarde muito para vocês. Eu vou passar a palavra para a Silene e hoje a gente vai falar sobre cultura lúdica, tá bom? Silene, seu microfone está fechado. Ui, acabei de abrir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu sei que, como eu estava falando mais cedo, quem estava aí, né? Essa coisa de falar sem saber quem está do lado de lá e como está. Mas espero que a gente possa ter uma tarde bastante proveitosa, né? Uma tarde bastante produtiva, né? Nós vamos falar de culturas lúdicas, né? E aí eu gostaria de já fazer uma questão, né? Antes mesmo da gente iniciar no que eu planejei, programei, né? E que é aquela questão da gente tentar desfocar a nossa visão sobre tanto ludicidade quanto culturas, né? Que abrangem essa esfera social que é a ludicidade, tentar desfocar da coisa apenas das práticas com crianças, as práticas infantis, embora a gente vá falar também das culturas lúdicas infantis. Mas vamos entender que a ludicidade não é uma categoria geracional, embora o nosso início da vida, né, seja a maior parte de campo de estudos dessa manifestação da ludicidade, através do brincar, da ação da criança. Isso não quer dizer que a gente não vá falar de criança, a gente vai falar de criança. Mas que a gente possa se ver também ao se falar de criança, mas também entender que muitas vezes a gente está falando de cultura lúdica, a gente está falando de cultura como um todo, né? A gente está falando de experiências de significado. E aí a gente vai, estava comentando com o Yassanan, que a gente vai trabalhar alguns conceitos hoje, e intercalar esses conceitos com poesia, com alguma brincadeira, com algum tipo de interação, certo? Mas a gente não tem como a gente fugir do conceito, porque ele é importante para sabermos bem o que estamos dizendo, né? Será que toda vez que alguém diz ludicidade, está dizendo a mesma coisa que vocês entendem por ludicidade? Quando falo em prática lúdica, toda vez que falo em prática lúdica, que um vídeo foi lúdico, por exemplo, né? Eu recebo muito esse retorno, foi lúdico. E aí eu queria entender o que foi lúdico. Será que a pessoa está entendendo o que eu estou entendendo por ludicidade? Por exemplo, poxa, foi lúdico, então ele está dizendo assim, poxa, foi algo que me fez estar presente, inteira, plena. Foi isso que a pessoa quis dizer? Ou foi outra coisa? Ou foi, por exemplo, engraçado, foi animado? Ou teve uma linguagem infantil? Ou simplesmente foi colorido? Alguns estigmas que não nos ajudam, embora não se excluam, tá? Não se excluem, né? As cores, não estou dizendo que vai excluir, mas eles não são reducionistas,
do entendimento. Então, por isso que é importante a gente entender alguns conceitos. Então, eu vou pedir licença, porque eu trouxe alguns slides, estava até na dúvida se traria slides, né? Eu tenho feito live sem slides, mas eu estava comentando com o Net que aqui é mais realmente um contexto de aula, um curso mesmo, do que uma live, que é uma coisa muito mais ampla, a gente não sabe com quem está, né? Enfim, é mais transmissional, mas, ao mesmo tempo, ao usar slides, eu me sinto numa postura transmissional, entendem? Peraí, eu não consegui aqui abrir, não. Então, para evitar essa postura transmissional, queria sugerir que a gente pudesse dialogar mesmo comigo, né? Peraí, deixa eu só ajustar aqui a tela. Silene, desculpa, esse dialogar que você fala é no chat ou a gente pode abrir áudio necessário? Eu queria pedir a vocês para ficarem à vontade, se quiserem falar. Eu acho que de vez em quando eu vou... rapidinho, acho que de vez em quando eu vou ter que minimizar a tela, porque eu vou ter que ampliar aqui, porque a tela está cortando para mim. Se está cortando para... não, tá bom aqui. Vocês estão vendo sem cortar? Estou. Pronto. Respondendo a Yassanã, eu prefiro que vocês até falem e interrompam, porque mas escrevam também no chat, certo? Mas eu não sei se eu consigo acompanhar o chat o tempo todo, é isso que eu quero dizer. Inclusive porque eu vou precisar ampliar um pouquinho a tela aqui, para vocês verem melhor também. Então, de vez em quando eu minimizo. Então, Net, para mim é melhor assim. Pronto. Gente, eu estou um pouco assim insegura com a questão da tecnologia, tá? Então, qualquer coisa, por favor, me avisem. Estou ainda aqui tateando na coisa de apresentar slide, geralmente não uso. Então, pessoal, para a gente começar a falar de culturas lúdicas, e aí culturas lúdicas ainda não cheguei ainda em culturas infantis, né? A gente vai chegar lá, mas culturas lúdicas ainda no sentido mais amplo, a gente precisa, ainda assim, ampliar novamente o olhar para a cultura, então, para o conceito de cultura, né? Então, eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou falar rapidamente que, originalmente, o conceito de cultura, ele surge na Roma Antiga, né? E vem justamente da palavra agricultura, ou dessa combinação, né? Na verdade, vem do latim cultuare, que tem uma tradução, né? Para o nosso português, né, como ação de tratar, de arar a terra, de crescer, de cultivar também conhecimentos. Ao longo do tempo vai tomando essa dimensão, não apenas da cultura da terra, da agricultura, mas sem abandonar também, porque coexiste esse conceito, mas também o cultivar conhecimento. São conceitos que se mantêm até hoje, a depender de quem fala de cultura, de onde fale, se é um antropólogo, ou se é um agrônomo, ou se é um biólogo, vamos estar falando de conceitos de culturas diferentes. Então, é muito complexo falar de cultura, e é importante que, ao falar de culturas lúdicas, a gente entender essa complexidade, né? Então, também tem um sentido que vai assumindo ao longo da história, o sentido de cuidado com algo, cuidado com o animal, cuidado com a terra que vai ser cultivada, né? Então, a gente vai entendendo ao longo da história, e não vai dar para eu historicizar, que é muito resumido, porque a gente vai precisar entrar em culturas lúdicas, né? Mas a cultura como rede de compartilhamento de símbolos, de significados, de valores de um grupo e de uma sociedade, como vocês estão vendo aí. Portanto, não é um ato natural, é um ato que é construído, que é socialmente compartilhado, vivenciado, significado. Como eu já falei, tem essa complexidade dos conceitos, né? Para evitar que a gente fale de cultura de um sentido romântico ou abstrato, descontextualizado, e também evitar certos reducionismos isolados. O que quer dizer isso? Eu pegar uma prática cultural que eu conheço e tê-la como a correta ou a única, ou a universal, por mais absurda que pareça para nós, muitas vezes nossa sociedade polarizada como estamos hoje, é muito comum a gente ver apenas o reducionismo de uma realidade específica como geral para todos, e isso incide um perigo muito grande
de generalização e pouco aprofundamento. Então, entender, eu tento trazer aqui o conceito sem menor pretensão de fechar, ao contrário, trazendo que é uma rede complexa, a meu ver, de produção humana, mas a Silene que está dizendo, é com base de diversos estudos. A gente tem o Geert, no campo da antropologia, que vai estudar conceitos de culturas, o Bakhtin vai estudar linguagem e cultura. Então, é produção humana, né? Então, por mais que vocês digam, mas, por exemplo, o que é cultura? É criação? As abelhas criam, porque elas criam mel, elas criam própolis, sim, elas criam. A abelha, ela produz, né, a teia, ela tem um processo ali que não é bem criação, mas é uma materialização, né? Mas ela não significa, ela não modifica, não se atualiza. A cultura, sim, a gente vai chegar lá. Ela não eu até brinco com meus alunos, dizendo assim, que se um dia a abelha acordar de manhã e dizer assim, a vida toda minha avó fez mel, minha mãe fez mel, eu estou cansada de fazer mel, quero fazer agora um mel que seja sabor pimenta, ou então sabor salgado, sabor de queijo. Não existe essa possibilidade, porque não há lugar da recriação, da criação, porque não há lugar de significação. Portanto, cultura é a produção humana. Bom, estou sendo bem reducionista, assim, para a gente avançar. Então, a rede complexa de produção humana que inclui conhecimentos, crenças, artes, vestimentas, religiões, leis, valores, práticas, eu fui enumerando aí, costumes e outras aptidões e hábitos que são adquiridos, repassados, não apenas reproduzidos, mas interpretados também no contexto social. É um tipo de um modo como um povo se organiza, como ele se manifesta, como ele é. E com suas contradições, com seus costumes, valores e tradições também, que se mantém e que se modifica ao longo das gerações. Uma geração transmite para outra, mas também essa transmissão não é unilateral. Há também a nova geração um campo de significados. Então, cultura também está associada à vivência, está associada à tradição comum, geral, coletiva de um povo, e também à inovação. As duas coisas juntas. E se apresentam como a identidade justamente de um povo. Cultura não se assemelha com autoritarismo e com unificação de uma forma de manifestação. Ao contrário, a cultura é diversidade. Ainda mais em tempos de retrocesso, a gente precisa estar afirmando tudo isso. A gente vai ter em Geert um entendimento, né, que vai levar ao entendimento de outros antropólogos o conceito de mecanismo cumulativo. Oi. Desculpa lhe interromper, é porque os slides não estão na apresentação, e aí fica um pouco ruim, às vezes, para ler. Você consegue colocar em modo apresentação? Volta, sim. Veja aí se ficou, se eu interrompi. Não, está aqui na tela. Está na tela? Peraí. Se você quiser deixar em modo assim como está para ver todo mundo, você pode aumentar aí embaixo do lado direito, isso. Você pode aumentar o percentual de exibição, que você disse no início que aí não está colocando em modo de apresentação para ver as pessoas, né? Não, mas assim como está, acho que dá para ler direitinho. Aí, se você botar maior um pouco, dá para ver, mesmo aí dá para ler. Você tá bom? Tá ótimo. Tá dando porque gente, desculpa, tava bom para mim. Eu acabo falando muito, então vocês, por favor, podem me interromper, que não me atrapalha, tá bom? Então, assim, esse é o que é o mecanismo de acumulação. Isso tem a ver com culturas lúdicas, tudo que eu estou falando, vai chegar lá, tudo é cultura. É uma gênese, ou seja, é um processo, é uma transformação que se acumula ao longo do tempo e vai constituindo o que somos, de uma geração para outra. Então, não é porque a geração acabou que acabaram seus valores, interromperam uma tradição, tudo. Não, não é isso. Ela se acumula, mas ela vai se reconstituindo, porque ela perde e incorpora novos aspectos o tempo todo. Pensar em cultura sem troca é uma visão ingênua. É preciso falar de troca, é preciso assegurar a troca. Os governos totalitários têm medo da troca, porque eles acreditam numa raça única, eles acreditam que o mundo é deles, né? Mas a gente que acredita no potencial humanístico da cultura e da educação é troca e cultura também.
Cultura também está associada à divisão de classes, não vamos esquecer disso, ela está imersa no contexto social, cultural, no nosso caso, desigual, cujas palavras como segregação, exclusão, invisibilidade de algumas culturas e até mesmo repressão e censura são riscos que se colocam no nosso dia a dia como forma de segregação mesmo. E a cultura, ela também se apropria desses valores, ela não está separada, ao contrário. Esses valores, vamos dizer, capitalistas, individualistas, por exemplo, onde dinheiro é a pulsão da vez, também vamos dizer, acolhe na cultura, né? É preciso ter olhares interdisciplinares para entender cultura. A gente não entende cultura só com o olhar da educação, a gente entende cultura também com o olhar da antropologia, muitos desses conceitos aí vêm da antropologia, da sociologia, da política, da própria educação, da cultura, cultura é a área, mas da psicologia, que estuda a cultura também, os campos mais culturais, né, da psicologia social. E aí, no campo da antropologia, a gente vai ter no campo do estudo das culturas, né? A gente vai ter Kush, que vai fazer um alerta muito importante, né? Que as divergências semânticas, linguísticas, sobre a justa definição a ser dada à palavra, dissimulam desacordos sociais e nacionais. O que é que ele quer dizer com isso? Que não há consenso em relação a conceitos fechados de cultura. A gente está tentando aqui falar da complexidade, só que a gente vai ter diferentes concepções. E aí não vou falar de todas as concepções, mas ele destaca duas, a concepção alemã e a concepção francesa, né, a tradição, que eu digo, de entendimento da cultura. E observem como isso sai lá do conceito de agricultura, de cultivo de terra, vai passando a cultivo de conhecimento, e ao longo da história chegam a essas concepções que acabam sendo hegemônicas. Na concepção alemã, a cultura é vista como um conjunto, estou lendo aí, certo? O Kush, entre aspas, é um conjunto de características artísticas, intelectuais e morais que constituem o patrimônio de uma nação, considerado como adquirido definitivamente e fundador de sua unidade. Observem, características artísticas, intelectuais e morais. Vamos ao pensamento francês. A cultura as características da cultura seria o estado do espírito cultivado pela instrução. A cultura, para o pensamento francês, é a soma de saberes acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade ao longo de sua história. Então, a gente vai ter aí um acúmulo filosófico que vai entender a cultura, sabe como? Como o acúmulo de conhecimentos e saberes. E isso vai ter, de fato, uma relação muito grande com a divisão de classes. Entendimento de cultura é apenas uma esfera do intelecto ou dos intelectuais, ou cultura é um campo somente dos artistas, e aí vai ter essa separação histórica, que a gente luta contra, não é? Porque é necessário justamente efetuar crítica a esse conceito de cultura como instrução. E isso é comum no dia a dia, você encontrar a nossa tia ali, que vai dizer assim, fulano não tem cultura, é assim mesmo, não tem rumo, né? Não tem cultura, não tem instrução, não tem estudo. Ou é rude, não tem cultura, fulano é rude, não tem cultura. Cultura como conceito de instrução. Então, precisamos superar essas questões, de modo a afirmar que todos os indivíduos, na visão de Marlene Chauí, de modo a afirmar que todos os indivíduos e grupos são seres e são sujeitos culturais. Dentre esses sujeitos, as crianças se incluem com um modo próprio de significar, mas sem se distanciar, e sim, estando imersa, interpretando a cultura. Eu vou... como é que eu faço aqui? Eu quero transmitir uma música, deixa eu ver se eu consigo aqui, para a gente ouvir. Eu tenho que parar essa transmissão, para poder fazer outra? Você vai abrir a tela do YouTube, aí você já está aberta? Aí você para a transmissão, bota de novo compartilhar, aí bota uma janela do Chrome. Tá bom. Só um minuto então, certo, gente? Tranquilo. Essa é uma música do Arnaldo Antunes, não está aparecendo para mim. Já sei o que é, tem que botar minimizada, não é isso? Minimizada não. Só um minuto.
Acho que vai agora. Não, não foi. Quer que eu compartilhe daqui, Si? Posso mandar o link? Não, Enquanto isso, eu leio. eu vi aí no slide, é Girino de Arnaldo Antunes? Isso, mesmo assim, eu vou botar aqui no chat para todo mundo, tá? Se você quiser, agradeço. Enquanto isso, observem como o Arnaldo Antunes transforma em poesia. Peraí, que preciso transmitir para os meus. Ah, tá bom também, né? Já estou ouvindo muito ruim. O ideal é vocês depois ouvirem ou botarem aí para ouvir. Não, vou colocar agora. Ah, tá. É porque eu tinha só deixado o meu microfone aberto. Agora que vai a tela. Acompanha a letra aí que eu vou botar aí, tá? Bate-papo. Ah, ficou tudo junto. Olha. O girino é o peixinho do sapo. Silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pato de carrapato. O cabrito é o cabelo da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é pouquinho mais de ovo. A galinha é pouquinho do ovo. O áudio está muito picotado para mim, não sei para vocês. Estou vendo algumas pessoas falando aí também. Eu vou optar por recitar o poema, tá? Você pode interromper, por favor? Porque como está ruim, e geralmente eu também já tentei outras vezes usar som e não me adaptei ainda, porque a gente precisa de uma qualidade auditiva, né, para a contemplação. E não basta apenas passar, né? Então, eu peço que vocês escutem depois, é uma música conhecida, mas observem como o Arnaldo Antunes brinca com as imagens. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Então, vamos ao poema Cultura, do Arnaldo Antunes. Vamos lá, olha a riqueza de imagens. O girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é pasto do carrapato. Que maravilha, gente. O cabrito é o cordeiro da cobra. O pescoço é a barriga da cobra. O pescoço é a barriga da cobra. Genial. O leitão é um porquinho mais novo. A galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco. A cegonha é a girafa do ganso. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga por dentro é parede. O potrilho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. O papagaio é um dragão miniatura. Bactérias no meio é cultura. E aí, o que me dizem vocês? Se quiserem falar, se quiserem... Obrigada. Se quiserem falar ou se quiserem escrever, certo? Vou seguindo aqui, mas compartilhem. Observem duas coisas. Tanto a possibilidade de a gente ler cultura a partir desse texto, bactéria no meio é cultura. Já, não sei se vocês lembram da infância, vou levar você para fazer o exame de cultura da garganta, né?
quando a gente vai no ginecologista que faz exames de cultura, né? Tem vários tipos de exames de cultura, das bactérias, não é? Então, observe como é polissêmico o conceito de cultura. Mas estamos falando de significação, e aí já entrando a dimensão das culturas lúdicas, será que isso é bom? Ah, não conhecia essa música, vai passar para o seu filho, pede para ele desenhar essa tartaruga, que por dentro é parede. Observem que, faltou se falar da segunda questão, é isso que eu queria, estava lembrando o que eu ia falar. A primeira questão foi essa questão da gente analisar o conceito de cultura, mas observe a riqueza de imagens e de possibilidades de trazer conceitos para crianças na escola, com essa música, por exemplo, mesmo com a dimensão da relação pedagógica com o conteúdo mesmo. Muitas das questões que trazem aí não são científicas, mas de imaginação. Mas, para você imaginar, precisa do conceito científico para entendê-la. Vocês vão poder observar melhor, atentamente, lendo novamente o texto depois, e dando esse sentido. Ele vai ter que saber que vamos dizer, o camelo, por que ele o cavalo é um camelo sem sede, né? Por que o camelo tem sede? E aí, por diante, vai, né? Muitas possibilidades. Rapidinho, mas a gente não vai entrar nessa seara agora. Oi. É só que você trouxe isso e eu fiquei imaginando, né, a partir dos conceitos, da forma como você começou trazendo, né, uma coisa linkada na outra que vai crescendo, e essa música traz exatamente esse conteúdo que está um dentro do outro e todo mundo é tudo, na verdade, né, a gente participa do todo mesmo com as nossas partes, né, e de alguma forma a gente se encontra ali, a gente está ali, está registrado ali. E como é tão metafórico, né? Porque ao fazer isso, ele está fazendo cultura. Isso, exatamente. Ao escrever a música, ao produzir, e é claro que não se limita à arte, deixar bem claro isso. Eu nem trouxe isso inicialmente, mas foi até bom, Ivana, parar aí, né, Ivana? Justamente para trazer como esse fazer ele é cultural, né? Mas entendemos que quando a gente fala cultura, a gente não está falando de arte, embora a arte seja mais um elemento. E, sem dúvida, o mais estético e provocador, mobilizador da própria cultura, questionador da própria cultura. Não é à toa que existem movimentos anticultura, de movimentos de contracultura, não é anticultura, contracultura, né, de encontro a essa cultura que tem os valores, vamos dizer, de reprodução machista, racista, homofóbica. É cultura. Então, cultura não é algo que está acima do bem ou do mal. É uma produção humana. Vai depender de como as produzimos. E sempre culturas no plural, a gente vai ter vários autores que trazem muito dessas questões. Uma delas tem a Clarice Kohn, da Antropologia da Infância, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho dela. Mas antes dela, diversos antropólogos, antes de estudarem infância, inclusive, vem falando da pluralidade da cultura. E no campo das culturas infantis, lúdicas infantis, a gente vai ter Carmen Barbosa, por exemplo, como uma das referências, né? E aí ela vai dizer o seguinte, que a cultura lúdica, ou as culturas lúdicas, né, esse contexto, significa que as crianças, e aí ela vai falar com foco na criança, fundam suas culturas a partir dos modos como participam dos mundos naturais e simbólicos com os quais interagem. Assim, a vida cotidiana das crianças e a diversidade dos mundos sociais, pensar em infância, pensar plural, pensar em diversidade, inclusive de classe, em que elas vivem, esses mundos sociais em que elas vivem, é um aspecto central para compreender as possibilidades das culturas de infâncias. Chamando a atenção de que é impossível falar de cultura sem falar de sociedade, sem falar de convívio social, não é? E aí é por isso que Clarice Kohn vai assegurar, no campo da antropologia da criança, da infância, que o conceito de culturas lúdicas infantis precisa ser analisado em contexto. Ela vai dizer mesmo, olha lá, a experiência da cultura, a experiência da criança é cultural e só pode ser entendida em contexto. Só dá para a gente entender que cultura é essa que estamos falando, a depender do contexto que se olha, né? Se a criança é ribeirinha, se é indígena, se é quilombola, se é urbana, que urbanidade é essa, de que bairro dentro dessa urbanidade, né? E do contexto. E ela vai adiante, que é dizer claramente aquilo que eu estava dizendo, que cultura não é só arte, mas ela vai dizer que também que cultura não só é o que é material. Claro que um prédio arquitetônico é cultura.
Claro que um sistema de ensino de escola está dentro de uma cultura, mas é mais que isso. Ela vai dizer que a cultura não está nos artefatos, nem nas frases, mas nas simbologias e nas relações sociais que os conformam e lhes dão sentido. Essa coisa do sentido é muito importante. Assim, um texto, uma crença ou o valor da vida em família podem mudar, sem que isso signifique que a cultura mudou ou se corrompeu. Quem tem uma visão mais tradicional vai dizer assim que tem que conservar a cultura, tem que resgatar a cultura, como se antes tivesse sido melhor e agora não tem mais nada. É um discurso perigoso, embora ele tenha também, o jargão ele tem que ser pensado também, você não vai abandonar totalmente, mas também ele é perigoso, né? Porque a cultura, ela muda, não tem jeito, né? Aquela música do Belchior, que a Elis Regina canta, né? Que o novo sempre vem e sempre virá. E a arte traduz isso, né? Na música aí do Belchior. Então, a cultura continuará existindo enquanto consistir esse sistema simbólico. Portanto, está por fora do popular, como se fala fora da academia, está por fora dizer que uma cultura foi corrompida, que uma cultura não existe mais, que a cultura foi deturpada, que a cultura foi destruída, porque vai ter sempre novos sistemas simbólicos. Agora, cuidemos, a educação tem o papel disso, de cuidar desses sistemas simbólicos, que passam desde o corpo, desde o convívio, desde o que se aprende no dia a dia, na escola e fora dela, né? Só para finalizar aqui, nesse sentido, está sempre em formação e mudança, como eu já falei. Mas por que está sempre formação e mudança? Porque a cultura é rede de significados, é rede de sentido, é o que faz sentido e a gente vai manter. Se não fizer sentido, vai se perdendo. Agora, isso é uma questão política. O que é que faz sentido? Principalmente quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de cultura de massa. Então, uma cultura massificada para muitos, onde universaliza, unifica o modo de ver, de sentir, de ouvir. Como assim, Silene? Sim, o que a gente ouve. Se não tem uma diversidade musical desse acesso, a gente vai ouvir o que o capitalismo, o consumista, quer que a gente escute. E isso vai desde você ligar o rádio, ao que você compra, ao que você ouve no YouTube, quando você termina de ouvir uma música, ele mesmo processa para a próxima música, ele te conduz e controla a ouvir o que quem pagou mais vai ter mais acesso. Então, pensar em cultura é pensar nessas sociedades todas, né, para a gente não estar... Mas é pensar em sentido. E aí eu gostaria de interromper para trazer um poema, novamente, que fala disso, que fala de sentido, e acho que o pessoal do Japel já conhece, mas como temos outras pessoas também, não é? A gente vai compartilhar essa poesia. E o poema diz assim: o bicho alfabeto tem 23 patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Com frases se fazem asas. Palavras, o vento leve. O bicho alfabeto passa e fica o que não se escreve. O que seria o que não se escreve? Me digam. O que é que não se escreve, pelo amor de Deus? Se quiserem escrever, compartilhem aí. Mas está na ordem do sentido. Nem tudo, como Clarice Kohn colocou, é artefato. Nem tudo se expressa materialmente. Nem tudo é apenas visível. Há muito desse mundo da cultura que é simbólico. Né? E aí, a gente vai ter 2 autores fundamentais para entender infâncias e culturas lúdicas, e está pequeno aqui, vou ampliar minha tela para ver se melhora para vocês. Que é o William Corsário e o Manuel Sarmento, né? 2 autores que dialogam nesses campos da sociologia da infância. E eles vão, principalmente o Corsário, colocar a questão das culturas de pares. Será que vocês estão falando alguma coisa do bate-papo? Tu consegue ler os slides? Só colocar amanhã um pouquinho, porque estava ótima, mas aí ficou menorzinho. Eu acho que se você aumentar isso. Só um minuto, tá, gente? Melhorou?
Excelente. Mas a gente vai avançar, hein? Cultura de pares, o que é? Né? A gente já começa a pensar, pares, então é mais que um, não é apenas um, é o coletivo, porque a gente está no meio da sociologia. E o que seria essas culturas que se realizam em pares, entre pares, né? Que são eleitos, né? É muito subjetivo isso. Não é algo imposto, esses pares são conquistados no âmbito de uma cultura, que está dentro de uma cultura lúdica, né? É um acordo, digamos assim, para se viver uma cultura, um comum. A gente vai chegar no brincar, que acho que está todo mundo esperando aí, que faz parte também desse conjunto, né? Enfim. Mas as culturas de pares é um conjunto, segundo o Corsaro, estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores, interesses, que as crianças produzem, compartilham na interação com seus pares. Observem que é um conjunto estável, algo que fica. Então, por exemplo, por mais que a gente mude o modo de brincar, por mais que a gente mude o modo de ser peão, por exemplo, o peão tem mais de 2000 anos de existência. Por mais que tenha virado Beyblade, que acende, faz barulho, faz mil coisas, a função dele vai ser peão. Porque no dia que ele deixar de fazer o que o peão faz, ele vai deixar de ser peão. Ele vai ser outro brinquedo. Pode chamar de Beyblade ou o que for. O nome muda com o tempo, com o local, né? Mas o conjunto é estável do tipo de atividades, ou da arte, né, também. As culturas lúdicas são públicas, Corsaro. São construídas coletivamente e são performáticas, ou seja, há elementos estéticos da manifestação do estar juntos para sermos vistos uns aos outros, independente de qual linguagem seja, tá? Qual linguagem? A gente está falando de uma performatividade mais ampla da cultura. E ele vai falar de um conceito muito importante que eu gostaria de trazer para reafirmar, que é a questão da reprodução interpretativa das crianças. A gente fica sempre na dúvida, será que a criança, quando imita o adulto, ela está só reproduzindo o que o adulto faz? A gente chega a dizer que está imitando, né? É o conceito de mimesis, que é a imitação. Ou será que ela está interpretando e dando sentido? Corsaro vai analisar diversas situações né, sociológicas e vai entender que, na verdade, é um processo mais complexo, que, ao mesmo tempo que a criança reproduz valores, como o racismo, por exemplo, vai aparecer na brincadeira da criança, uma atitude sexista, por exemplo, vai aparecer, né? Então, valores, na medida que a criança reproduz formas de brincar, né? Então, a reprodução, atitudes, quando imita a mãe, né, falando no celular, quando ela se veste de mãe, ou imita o colega, ou imita o professor, seja qual for, é um certo tipo de reprodução, mas é uma reprodução que é interpretativa. Por quê? Porque a cultura está no campo da significação. As crianças significam as suas experiências. Do mesmo modo, Sarmento vai colocar, olha lá, a frase de Sarmento, que as culturas infantis não nascem no universo simbólico exclusivo da infância. Tem uma visão romântica de que a criança vive no mundo da imaginação dela, como se esse mundo da imaginação não fosse também social. E é. Claro que não é só, né? Então, o universo exclusivo da infância, esse contexto não é fechado. Pelo contrário, é mais do que qualquer outro, extremamente permeável. Nem lhes é alheia à reflexibilidade social global. Ou seja, nem é impassível ao que reflete na própria infância do que é da cultura do adulto. Ou seja, a cultura do adulto está o tempo todo influenciando e também sendo influenciada pelas culturas das crianças. Só que é claro que há relações de poder e o adulto acaba tendo uma visão, constituindo uma visão adultocêntrica dos valores, das práticas, e as crianças acabam tendo historicamente um lugar reducionista, a gente sabe disso, a gente já viu muito isso, sem voz, a criança passiva, e foi preciso muito esforço de muitos estudiosos e pesquisadores para conseguir elencá-la como uma categoria social, geracional, produtora de cultura, protagonista, e também produtora de conhecimentos, e também como sujeito e não apenas objeto das pesquisas, mas a gente não vai entrar nesse aspecto outro dia. Essa citação enorme de Clarice Kohn, mas é maravilhosa, então eu vou ler para vocês, porque realmente vale a pena. Ela diz assim, que as crianças, né, nessa síntese de entendê-las como produtoras de culturas, elas não apenas são produzidas pelas culturas, mas também são produtoras. Elas elaboram sentido, a síntese, né, do que a gente está falando, para o mundo e suas experiências, compartilhando plenamente de uma cultura.
Esses sentidos têm uma particularidade, não se confundem, nem podem ser reduzidos àqueles elaborados pelos adultos. As crianças têm autonomia cultural em relação ao adulto. Mas é uma autonomia que a própria Clarice Con vai endossar, tá? É uma autonomia relativa. Ela não tem autonomia, a criança não é autônoma totalmente. Antigamente, há séculos atrás, há 300, 400 anos atrás, até mais, ela era vista como autônoma. Então, nascia aos 7 anos, já era entregue ao mundo, a autonomia sem menor relatividade. Hoje, a gente tem uma autonomia que é relativa, porque ela não é responsável ela precisa de uma representação legal, ela não é responsável pela sua existência sozinha, né? Então tá aí, ó. Essa autonomia deve ser reconhecida, mas também relativizada. Digamos, portanto, que elas têm uma relativa autonomia cultural. Os sentidos que elaboram partem de um sistema simbólico partilhado com os adultos. Negar isso seria ir de um extremo ao outro, né? Nem uma coisa nem outra. Seria afirmar a particularidade da experiência infantil sobre o custo de cunhar uma nova e, dessa vez, irredutível cisão entre os mundos do adulto e da criança. Seria tornar esse mundo incomunicáveis, o que, na verdade, não é. Quem tem criança em casa sabe muito bem do que eu estou falando, e se a gente tivesse sala de aula agora e tivéssemos a oportunidade de ter uma criança lá, a gente veria o quanto se muda quando a criança em sala de aula. Por mesmo que a criança esteja quieta, tranquila, mas há uma mudança no modo como as pessoas se relacionam, olham, veem, né? Enfim. Então, resumindo, como vai tratar a cultura como sistema simbólico? Não vou ler, mas deixo aí para vocês refletirem e apreciarem. Está presente nos objetos, nos relatos, nas crenças, ela vai dizer isso, né? E a criança, ela não é um ser que sabe menos. Ela não pode ser analisada do ponto de vista quantitativo, do quanto ela sabe, do quanto ela viveu, do quanto ela conseguiu praticar, e sim do ponto de vista da qualidade da sua experiência. A criança, portanto, segundo Con, não sabe menos, ela sabe alguma coisa, que é diferente da do adulto, mas sabe alguma coisa. E é através da interação social que ela vai se deslocar a entender isso, certo? E aí, no meio desse contexto todo de entender as culturas infantis, Lene, a ludicidade. Você está falando de culturas infantis, mas a gente está falando de culturas lúdicas. E é claro que a gente amplia as culturas lúdicas infantis ou as culturas lúdicas para o adulto. Mas o que seria isso? O que seria esse adjetivo lúdica, lúdicas, lúdico? Como foi, Silene, o espetáculo que você assistiu? Como foi o filme? Poxa, foi bastante lúdico. Quer dizer que foi o quê? Infantil? O filme? Quer dizer o quê? Então, pensar em ludicidade é começar a perguntar logo, o que é mesmo ludicidade? Há 20 anos, Lucchesi fez essa pergunta. E se debruçou a responder, há mais de 20 anos, aliás, se debruçou a responder sobre ela, e a gente vai precisar beber um pouco de Lucchesi para entender isso. Então, o que se entende por ludicidade? Será que ludicidade é o mesmo que o brincar, é o mesmo que o jogo? O que é que vocês acham? Por que valorizar o brincar livre nas propostas pedagógicas? Por quê? E qual a relação entre ludicidade e essa educação que é estética, que é corporal? E faz sentido, né? Podem escrever no bate-papo se quiserem. E aí tem um verso de Manuel de Barros, que eu achei essa imagem tão bonitinha, né? É apenas um verso de um poema que é bem longo, que ele vai dizer assim: o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Vamos transver um pouquinho? Ou seja, vamos brincar um pouco? A gente quebrar um pouquinho aqui? Para isso eu preciso de 4 voluntários. Ou 5. Vamos lá? Basta ligar a câmera. Estou vendo aqui, tem a questão de mini adultos, exatamente, reproduções dos adultos, né? Medo por quê, criatura? De ligar? Pode ligar. Sarmento é fantástico, eu também acho, né? Desvela aí bastante nós, vários nós, para entender a infância. Só tem 2 câmeras, não vai dar para fazer. Enquanto eu vou explicando o que é, porque ninguém vai pagar mico, é só para a gente sentir de dentro o que a gente vai falar, tá? Porque eu estou falando aqui até um tempão e vocês já podem estar em outra. E o corpo ajuda a gente. Vai ser algum movimento brusco? Não. Ah, tá. Não, porque aí eu ia pedir para trocar de roupa. Porque...
Não tem. O pessoal não está nem querendo ligar a câmera. Eu tive também está vestido. É um exercício muito simples. Não é nem com o corpo, certo? Bora não é nem no corpo, no final de traz o corpo. Mas assim. Meu povo, 2 frases não valem. Bora aí, meu povo, abrem aí. Vocês podem escrever no bate-papo, hein? Porque a gente tem coisa para ver ainda, não vai dar tempo de abrir perguntas. Então, vocês, eu preciso da pergunta ao longo que eu vou tentando articular. Bom? Temos 4. O primeiro aluno é Braê. Mais alguém? Vai brincar, gente. Vou explicar com a brincadeira que aí todo mundo vai querer. É uma brincadeira de associar ideia. É muito simples, é apenas uma palavra. Eu vou dizer uma palavra. Aí vamos fazer de conta, pela minha organização aqui, eu vou falar pelo que como eu estou vendo a tela aqui, tá? Então, eu vou dizer para vocês um número, e cada um já vai saber qual é o seu número. Então, começa por mim. Então, meu número é 1. Antonete desligou a câmera, mas é 2. Ivana é 3. E a Sanã, 4. E Paula, 5. Eli Paula, agora que eu fui reconhecer. Eli Paula. Prazer te ver. Prazer, hein? Somos 5, né? Se alguém quiser entrar na roda, tem ainda espaço, tá? Então, eu sou 1. Quem é 2? Quem é 3? 4? Eu. 5? Eu. Pronto. Eu vou dizer uma palavra e Antonete vai ter que associar essa palavra minha. Mas não é tão simples. Parece até método associativo, freudiano, mas não é não. É uma brincadeira mesmo. Mas vamos lá. Eu digo, por exemplo, eu digo sofá. Ela vai dizer almofada. Aí a outra vai pensar na palavra almofada. Linha. Estou dando um exemplo. Sei lá. Enchimento. Aí enchimento, pano. Deu para entender, né? Não é para associar com a minha primeira palavra. É para associar com a pessoa que veio antes de mim. Por exemplo, Ivana vai ter que associar a palavra que a Antonete falou. Certo? Tá claro, não tá? Mais ou menos. Mais ou menos, porque agora que vai complicar. Não, tá, mas é porque eu viajo, eu só gostaria de estar com o pé no chão, porque eu viajo. Se você viajar, a gente vai Você falou sofá, Antonete, digamos, falou almofada. Eu já ia dizer sono, porque almofada, para mim... Gente... Pronto. Seja qual for o sentido que você der, a gente vai entender. Agora, se não fizer sentido nenhum, ou seja, foi enrolação sua, a gente vai estranhar e vai questionar. Por exemplo, almofada, aí você... Ayrton Senna. Entende? Eu conheci a Ayrton, então gostava de almofada, entendeu? Mas tem que ser um sentido coletivo, né? Entendo. Entrou mais uma aí, então a Jomara vem depois de Paula, de Eli Paula, tá bom? Só que é o seguinte, vai ficar um pouquinho mais complicado, Ivana. Porque não valem palavras que comecem com a letra C, nem a letra S. Não valem. Sei. Tem que associar a palavra e não pode começar com a letra C, nem com a letra S. Outra regra. Não valem palavras nem próprias. Por exemplo, a Ayrton Senna não valeria de qualquer forma. Fez barulho, não deu para ouvir. Tá. Não vale substantivos próprios, não vale Ayrton Senna, por exemplo. Ivana Bittencourt. Sei lá. Lula, não vale nomes próprios. Mas não vale também nomes compostos. Tipo, guarda-roupa, mal me quer, sei lá, comigo ninguém pode. Então, a gente elimina várias palavras, né? A gente elimina todos os nomes próprios, ela elimina todos os compostos, e todas as palavras que começam com C e S, e tem que associar o sentido da palavra que você ouviu por último. Você ainda chama isso de brincar? Vamos lá? Essa é a estrutura do jogo. Vamos brincar agora. Se errar não tem problema não, né? Porque eu sei que eu vou. Não, isso já está certo. Daqui a pouco eu vou dizer não paga prenda não, né? Daqui a pouco eu vou dizer que acontece com errar. Daqui a pouco. Eu só quero saber qual é a prenda, porque eu sei que eu vou pagar. Eu vou sair nessa sala. Vamos começar. Meu Deus, é muita regra. Antonete, né? Aí segue Antonete, Ivana. Eu não ouvi a palavra. Óculos. Ah, tá. Então,
Sol. S. Conhece? Ah, verdade. Vou começar de novo. S não pode, não. Parede. Tinta. Quadro. Arte. Imagem. Pintura. Continua. Até errar. Tinta. Ah, não vale repetir. Não vale repetir. Então, já foi. Eu esqueci de dizer. Desculpa. Não vale repetir a palavra. Alguém já tinha falado tinta, entende? Só que agora a gente vai jogar a Vera. Como é que funciona? É o seguinte. A gente vai jogar até alguém errar. Quando alguém errar, seja por que for, por conta de qualquer critério, só que é o seguinte, se a pessoa demorar muito também, acaba a brincadeira. Ficar, pronto. Sabe quando a pessoa errar, aí é que tá. O que vai que tava querendo saber para aprender? Foi Ivana, né? Quando a pessoa errar, a gente vai fazer assim, ó. Tá bom? Pode começar a treinar comigo. Tonete, sol. Vamos lá, então? Só que tem que ser mais rápido. Continua CIS, né? Continua CIS. Sempre CIS. Não vale nome próprio, nem nome composto. Nem nome composto, pronto. Nem repetir. Nem repetir. A palavra. Na mesma rodada não vale, não. Na mesma rodada, não. Na outra vale. Vamos lá. Vamos começar, hein? Conecta. Concentra. Vamos lá. Mesa. Cadeira. Tonha. Vamos lá. Água. Letra C. Aí você faz tonho. Água. O quê? Água. Água. Molhada. Garrafa. Geladeira. Líquido. Kátia, vai? Não sei se Kátia vai. Mária, né? Meu Deus. Geladeira. Já falei. Líquido. Geladeira. Mantimento. Mantimento. Alimento. Eu acho que esse mantimento aí, eu acho que é tonhonhon, viu? Porque a última que falou foi água. Qual foi a última? Qual foi a última? Geladeira. Não, mas foi geladeira. Foi geladeira. Não, a última foi líquido. Foi líquido. A última foi líquido. Não, ela falou geladeira. Se foi líquido, é tonho. Geladeira. Dá para articular. Mas vamos lá. Geladeira. Vou puxar de volta a palavra, hein? Nova rodada. WhatsApp. Uhum. Texto. Mensagem. Imagem. Som. Não, tonhonhon não. É só. Vamos lá. Dentista. Não disse. Dentista. Dente. Vocês ouviram, não? Oi, Vânia, demorou. Atenção, última rodada, tá? Última rodada. Tá. Deixa eu pegar a palavra. Infância. Cadeira. Jogo. Ludicidade. Riso. Alegria. Alegria. Kátia vai falar? Eu fico sempre na dúvida. Ela já falou, alegria. Não foi ela, não? Protagonista. Não, Jomária. Não, foi Jomária. Protagonista. Protagonismo, aliás, né? Que é infância. Colorido. Sim. Sim.
Colorido. Poxa, Gostei. Samuel está aqui se divertindo também. Bota ele para falar também. Bota aí, Samuel, para a gente fazer uma última rodada. Samuel, cadê ele? A distância é mais complicado, porque eu tenho um tempo na internet, né? Presencialmente, a gente estaria em roda, o jogo é jogado, até redundante, né? O jogo é partilhado rápido, rápido, todo mundo, oi, em sala de aula. Mas aqui, deu para sentir como é a ação, né? Queria saber de quem assistiu e de quem participou, qual o sentimento que esse jogo despertou em vocês? A sensação. Infância. Hã? Eu acho que participou. A infância, eu acho assim, aquela vontade de uma disputa gostosa, algo que é bom realizar em sala de aula também. E para mim foi como um divertimento. Sim. O que mais? Despertou nosso lado Descontração. infantil, infância, despertou nosso lado, isso, despertou nosso lado criança, na lógica, né? Tipo, tonhonhon, e aí ficamos, tipo, viramos crianças, né? Tornando-se criança novamente. Quem mais? Descontração. Interação. atenção. Bateu atenção. Porque eu Tensão. sabia- Tensão. Atenção. Tem que estar conectado, né? é Estar atento, né? Porque você também precisa o quê? E colocou a mente para funcionar. Isso. Mas vocês só pensaram, Isso. não fizeram mais nada? Só teve tensão? Só pensaram? Foi algo que aconteceu Não. aqui? Foi algo que aconteceu onde? Aqui? Também, né? O sentir. Mas teve algo que foi manifesto. Sentir. Tem uma palavra que é importantíssima. Hã? A palavra Concentração. O que foi que a gente fez? Foi só. A gente tinha que pensar a palavra e você sente a tensão, mas tem mais uma coisa, que é a tríade. É o óbvio até, mas eu vou dizer. Ação. A emoção foi o pior, né? Ela fez o coração, eu senti a emoção. Então, a gente pensa, sente e age ao mesmo tempo, modo integrado. Seja qual for o sentimento, aí é uma variedade de sentimentos que vão ser provocados, né? Então, esse estado de conexão entre aquilo que Ivana colocou, tensão, eu tenho que pensar porque tem o tempo, tem o C, tem o S, tem o C, tem a conexão da internet também. E na cabeça a palavra com C, rapidamente eu lembrei que é com C, eu penso em outros e daqui a pouco também eu estou em outro. Então, uma tensão que você sente, mas precisa agir, porque se não tiver ação, não tem o brincar. E a ludicidade também precisa da ação. Embora, vamos entender a ação, que não é sempre só ação de jogo, ação de brincar, né? Ação de ouvir uma música, ação de contemplar um ambiente, respirar profundo, pode ser extremamente articulador do sentir, pensar e agir. Até porque o respirar é uma ação, né? Mas quando eu falo de qualquer ação, até o respirar, é ação significada, é ação com intencionalidade também. Porque ninguém brinca sem intencionalidade. Eu imagino que vocês nunca devam ter ouvido alguém assim dizer, vem brincar, bora, vem brincar. Ivana, vinha logo brincar. Difícil, né? Só se for uma criança com outra, né? Mas é muito difícil, vá logo. Olha, se você não jogar agora, não brincar, se você não se divertir, mais tarde a gente conversa. É muito estranho. Mas não é algo do obrigatório, é algo da intenção, né? Meu filho me diz isso o tempo todo, né? Por exemplo, a gente está brincando, e aí uma brincadeira que super funciona, quando era menorzinho, ei, você quer brincar agora? Ou mais tarde? Aí sempre o bicho dele quer brincar agora, né? E aí a gente inventava várias brincadeiras, só com a mão, as duas mãos e tal, pronto. Quando eu estava estudando, até para o concurso da UF, eu lembro que ele era pequenininho. Não foi estudando para o concurso, não, foi outra coisa, estudando, porque foi depois, ele tinha 3 anos. Eu estudando, tinha que me concentrar, e ele querendo atenção, e eu querendo dar atenção, mas precisando estudar.
Foi o que eu fiz. Aí eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Imagine, Sandra, imagina. Se querem fazer... Aí eu com um livro, assim, a educação brasileira... tentando brincar para ver se enganava, e fazendo, não tem nem graça. Com 3 anos, não tem nem graça, você não está brincando. Observem, a ação era a mesma. Oi, tudo bem? Mesmo que eu botasse até um texto, já se lendo ali, fingindo que está, sei lá, cheirando o pescoço dele, não tinha graça, porque eu não estava conectada, ele sabia disso. Ele sabia. Outro momento, só para sair dos exemplos e a gente entrar no conceito, é assim, de uma brincadeira que super ele está inteiro e feliz, sabe? Pode repetir 1000 vezes essa brincadeira, mas é preciso ter o pacto, por isso que é a cultura de pares. E essa brincadeira funciona na maior parte das vezes, tá? Será qual for a brincadeira. Aí, no momento que ele está, assim, sei lá, irritado por alguma coisa, alguma irritação que você precisa, como chama no popular, tapear, tirar a atenção, né? E aí eu trago logo uma brincadeira assertiva, que é aquela que não tem erro, não tem como errar, né? Aquela brincadeira é certa que vai dar certo. Quando eu vou jogar a brincadeira, ele faz, agora estou chateado. Assim, não dá para brincar, não tem como, não é apenas a ação, né? É algo significado, é do sentimento, né? Então, mesmo nos exemplos muito mínimos, com a criança, a gente percebe o quanto ela tem domínio dessa área, ela tem domínio desse fazer, né? E de conectar, de estar conectada. Vou precisar ampliar aqui a tela. Então, a gente pensar em ludicidade, a meu ver, é tentar praticar, exercitar aquilo que Paulo Freire escreveu no livro, né? Educação como prática de liberdade. E aí, no caso, pensar a educação como exercício de liberdade, pensar a ludicidade como exercício de liberdade. Corpos livres, indomáveis, insubmissos. Precisamos formar pessoas inteligentes, sensíveis e atuantes, né? Mas eu trouxe até o Ising aqui, mas era para trazer o Lucchesi. Deixa eu pular aqui. Eu vou passar rapidinho algumas questões e vou ampliar a tela, que acho que fica um pouco pequeno. Mas deixa eu ver se é esse mesmo que eu queria. Daqui a pouco eu vou lá na liberdade, mas tem um texto do Lucchesi que ele vai dizer assim, que a ludicidade não é um termo que se encontra em dicionários. Olha lá. Vagarosamente, ele está sendo inventado. É responsabilidade nossa entender epistemologicamente a questão da ludicidade. É muito pouco compreendida. À medida que vamos tendo uma compreensão mais adequada do seu significado, tanto em conotação, ou seja, significado, quanto em extensão, ou seja, conjunto de experiências que podem ser abrangidas por esse campo do conceito do lúdico. Todas essas atividades que a gente chama de atividades lúdicas, né, poderão ser não lúdicas, a depender dos sentimentos que se façam presentes em quem delas está participando numa determinada circunstância. Pensar, então, em cultura lúdica e cultura e conceito, ai meu Deus, vou ter que continuar aqui, de ludicidade, é entender justamente esse lugar do sujeito que diz do seu sentimento, para Lucchesi, de plenitude e inteireza, do aqui e agora, do momento presente. E aí, nessa conexão do sentir, pensar e agir, e também numa atitude extremamente de intencionalidade do sujeito, ou seja, as pessoas brincam porque querem. Não sei se está dando para ver direitinho aí, o S ali do características caiu para baixo, mas vamos lá. Algumas sínteses de alguns conceitos trabalhados por quase 20 anos, por Lucchesi, mas também por outros estudiosos do GEPEL, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa em Educação, Didática e Ludicidade, do qual fazemos parte, né? E a primeira questão dela, e aí tem a mistura de vários autores, são sínteses, né? Mas uma das primeiras questões, para se falar em ludicidade, e de uma cultura que tem uma manifestação, ou seja, esse jogo, CIS, tem uma estrutura do jogo, como ele funciona, mas tem o campo do significado, de quando é jogado, pelos sujeitos que fazem parte dessa ação, que a tornam lúdica ou não. Ela tem a estrutura que favorece, mas é o sujeito que vai dar conta. Por exemplo, essa atenção para a Ivana, que ela falou ali, pode ser algo prazeroso, de estar ali, mas tem um prazer, tem uma dor e um prazer. Para outro pode ser extremamente tenso, Deus me livre participar do nosso disso. E para outros pode ser apenas divertido. Para outros pode se remeter a muitas outras coisas, né? Então, no sentido de
significado mesmo da cultura. Então, a primeira questão é a liberdade de ação do jogador. Ninguém joga sem estar livre, inclusive a autora Tânia Fortuna vai colocar que é até tautológico, é até uma repetição, uma redundância, falar em brincar livre, porque o brincar já pressupõe uma atitude de liberdade. A segunda questão é a flexibilidade, ou seja, uma brincadeira pode virar outra, pode acabar no meio, antes mesmo de terminar, porque decidimos, tem um acordo entre pares de que vamos acabar agora, tá chato, tô a fim de brincar de outra coisa. Mas não é a flexibilidade da regra, a não ser que seja combinado. Por exemplo, vamos jogar futebol, todo mundo está jogando aqui futebol, né? De uma hora para outra, alguém pega com o pé e... Aí, não, meu filho, vai jogar, falta, na mesma hora, falta, ganhou o cartão amarelo. Por quê? Porque quebrou a estrutura do jogo. Não é mais futebol. É o quê? Handball, ou vôlei, ou basquete, seja lá qual for o esporte, jogados com mãos. E aí, essa flexibilidade, a não ser que a gente decida, não, tá chato jogar futebol, vamos jogar basquete. E aí, é um acordo coletivo, que às vezes não é tão coletivo, mas a maioria vence, digamos assim, né? Muitas vezes, nas relações sociais. Portanto, democrático. Então, essa flexibilidade depende dos acordos. A relevância do processo de brincar, gente. O mais importante é o momento em que se brinca, e não o que se produziu. A gente brincou de C e S aí, a gente produziu algumas reflexões. Mas o mais importante é o processo, é o momento em que brincamos, sendo que o controle, sendo que nesse processo é preciso assegurar que algumas certezas sejam certas, alguns resultados. Por exemplo, se eu estou jogando com Ivana um jogo, e eu sei que ela sempre ganha, mas por que eu continuo jogando? Porque eu sei que tem possibilidade de eu melhorar o meu desempenho, e aí vou me esforçar para ter know-how na área do jogo, da brincadeira, ter mais expertise, né, que vem da experiência, mas também porque reside uma possibilidade de ganho. Tem a possibilidade de eu ganhar. Se não existisse, se fosse certo que ele não ganharia, não vai ganhar nunca, perderia a característica de jogo, que é a incerteza também. O controle interno é a gente brincar junto. Então, o educador não pode exercer o controle externo, de fora, ficar olhando de fora. Peraí, ó, desobedeceu a regra. Porque, às vezes, desobedecer a regra é uma criação que torna o jogo até interessante, dependendo da situação. A intencionalidade daquele que brinca, que tem a ver com a liberdade de ação, que eu falei mais cedo, e os conceitos do Lucchesi, assim, das palavras dele, né? A questão da inteireza, de estar inteiro, integrado e pleno. Estar pleno significa estar saudável, estarmos não fragmentados, e sim inteiro. Queria pedir um voluntário para ler um poema. Quem vem? Enquanto alguém se candidata a abrir a câmera, ou fala aí, viu, no microfone, que eu estou sem enxergar vocês. Enquanto eu finalizo aqui com o Zinga, ele vai dizer que, além dessas características, ele vai evocar e dar mais clareza a todas elas de outro jeito. Então, a liberdade, para ele, sem a liberdade não tem como o jogo existir. E as pessoas sabem que estão jogando, mesmo que estejam num ambiente totalmente fictício, imaginativo, como alguns jogos que a gente faz em sala de aula, não vai dar para fazer aqui. É evasão da vida corrente. Enquanto a gente brinca, o mais importante é o quanto a gente brinca. E não ir lá, vou ter que comprar feijão, eu tenho que pegar trânsito. Não, é o momento presente aqui e agora. Quando o ato é lúdico de fato, ou seja, quando você está integrado, a vida do dia a dia, o cotidiano, ela é temporariamente suspensa, segundo o Zinga, para você viver o momento que é da imaginação. Mas o jogo, por outro lado, ocupa o tempo e o espaço de sua existência. Ou seja, ele acaba. Ele tem início, meio e fim. Quem é o candidato aí para fazer uma leitura? Vou chamar, então, Yassanã. Porque é o seguinte, observem. Nesse conceito amplo... Ah, tá. Nesse conceito amplo... Ah, tá escrevendo. Tá. Nesse conceito amplo, a gente vai ver que não é apenas o jogo e o brincar que se manifestam como momentos lúdicos, né? Mas eles são altas expressões dessa ludicidade que é interna. É a materialização social. O peão, como eu dei o exemplo, né? O modo como ele se expressa, até hoje ainda de madeira, ou iluminado, tecnológico, enfim, até virtual, o peão virtual, enfim, ele vai existir de acordo com o tempo histórico. Os brinquedos, os folguedos, os modos que a cultura se expressa performaticamente, com ludicidade, ela vai expressar um modo de ser do lugar, de modo lúdico, de modo estético.
Mas não precisa ser necessariamente uma brincadeira. Por exemplo, vamos testar aqui a leitura desse poema, de Carluce Pereira. Lê aí, Asana. Observe, essa do centro ou do centro, não? Você descobre lendo. Ok, então vamos lá. Espera aí que eu estou com coisa aqui no meio. O mundo roda, roda, o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte desta circunferência. Tá vendo aí? Uma brincadeira com a palavra. É muito legal. Pode ser que para uns seja lúdico. Poxa, que interessante o desenho concreto, a poesia concreta. Para outros, por questões diversas. Podem ser por uma memória, ou simplesmente porque eu tenho um labirintite, entende? Eu não tenho não, mas alguém que tem um labirintite, ou tem um problema com uma dor de cabeça, podemos dizer que a leitura vai ser lúdica para ela? Não. Mas se ela tiver em condições saudáveis de se conectar, dessa conexão pode vir a ser lúdico, né, na concepção de Lucchesi. E não necessariamente uma brincadeira, um jogo, embora seja o brincar com palavra. Mas podemos brincar também, Yassanã, com imagem. Observem. As duas imagens coexistem, né? Tem lá uma flor, um vaso, uma mulher na janela. A depender de quem olha, e nesse caso um fotógrafo, ele cria, recria e une elementos díspares, separados, e unifica em conceito, ou seja, ele dá sentido. Isso é estesia, isso é olhar estético, é sensibilidade, de ver e poder propor. Só consegue fazer isso se você tiver esse olhar sensível. Exatamente. Olha a frase aqui essa sensibilidade. Mas a frase que, além da acessibilidade, tem algo que é do sujeito mesmo, que é acessibilidade, mas que tem a ver com o sentido que aquilo faz. Olha como o Lucchesi diz de modo bem simples isso, ó. Será que podemos conhecer alguma coisa mais chata do que ser obrigado a participar de uma atividade, a praticar uma atividade? Porque todos dizem que é lúdica, mas para nós é uma chatice. Observem, então, o campo da significação e da subjetividade está na ordem da constituição do sujeito, e a ludicidade está nessa ordem da constituição do ser também. E eu sei que o meu tempo está esgotando, e eu queria ainda chegar um pouquinho lá na Dávila. Rapidinho, pode ser, meninas? Pode. Deixa eu só pular um pouco para falar um pouco de mediação, porque a gente acabou não entrando muito em... A minha intenção não era muito entrar mesmo em educação, tá? Mas reafirmar esse campo de significação. Peraí. Já que a gente quebrou, eu vou voltar aqui a esse poema de Caparelli, porque é muito interessante. É um poema infantil, e eu vou voltar para a gente entrar depois na mediação, fazendo um gancho com ele, certo? O poema de Sérgio Caparelli, como é interessante, e como a gente pode dizer que é lúdico, mas será que é ele que é lúdico? Ou será que, quando eu leio algo que acontece em mim, na ordem da estética, da estesia, mas que me faz dar um sentido ao que eu estou lendo, né? E, de repente, as coisas fluem, né? E aí ele vai dizer assim, como se fosse uma criança dizendo, sou eu mesmo, é o nome do poema. Eu só queria ser eu mesmo, e assim querendo, ai de mim. Você tem olhos da vovó, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe, você tem as mãos de tio Antônio, você tem o nariz do papai, você tem... Para! Quero ser eu mesmo, e não o Frankenstein. É uma brincadeira com a poesia. E, na verdade, para Freud, eu não vou entrar nisso, mas eu trouxe até aqui, coloca que esse sentido do lúdico está no mesmo patamar que a poesia. Nesse patamar que vai fazer com que você brinque e veja, olha lá, Freud, o mundo de outro jeito. Olha lá, o poeta age como uma criança que brinca. Alguém falou aí, e a Sana falou, sensibilidade, né? Cria um mundo imaginário que leva muito a sério. Isto é, que dota de grandes qualidades de afetos, sem deixar de distingui-lo claramente da realidade. Já falamos disso. E o Bruger vai dizer, no campo da sociologia, que o brincar não é a dinâmica interna somente psicológica do indivíduo,
mas uma atitude dotada de significação social e que necessita de aprendizagem. Se necessita de aprendizagem, precisa estar na escola, e se precisa estar na escola, precisamos pensar em mediação. E se precisamos pensar em mediação, precisamos pensar o que seria isso, né? E aí eu trago 3 contextos rapidinho da professora Cristina Dávila, coordenadora de GEPEL, que eu acho, assim, muito bacanas, o modo como ela sistematiza a proposta didática a partir de uma mediação de uma cultura lúdica. E aí eu vou finalizar, juro, depois com um conto meu. Dávila diz assim: o conceito de ludicidade que defendemos se articula em 2 dimensões. A primeira, a de que as atividades lúdicas são criações culturais, são atos sociais, oriundos das relações dos homens e mulheres, né, entre si na sociedade. Então, é social e cultural. E B, que a ludicidade é um estado de ânimo, um estado de espírito que expressa um sentimento de entrega, de inteireza, de vivência plena, e diz respeito à realidade interna do indivíduo. Ou seja, é social e é interno também. Então, se é interno, precisamos pensar esse sentimento de entrega na mediação, nesse sentimento de estar com o outro, mediando o modo de descobrir o mundo, o modo de aprender o mundo, né? E Dávila continua dizendo que a ludicidade é a força motriz que impregna primeiramente o professor, elevando o seu estado de espírito para um sentimento de proatividade. Olha a ação, porque a ludicidade não é só interna, é um movimento de dentro para fora, de fora para dentro. Como já disse a música, né? De dentro, viver, afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, né? Então, é um estado de sentimento de proatividade, de alegria interna, que impulsiona o professor, no caso, a ações desencadeadoras de aprendizagem. Então, primeiro, é preciso que o professor deseje. Segundo, é preciso que o professor esteja saudável com seu ambiente de trabalho. E isso requer o quê? Condições de trabalho, valorização docente, uma série de coisas que a gente sabe que dificultam a ação lúdica no cotidiano. Por isso que é um ato social que a Cristina Dávila leva em consideração. E, por fim, ela vai dizer que sustentamos a ideia de que a didática é a arte de mediar. Eu achei lindo isso. É mediar com arte. A dimensão lúdica que traz a linguagem artística para dentro da sala de aula representa um importante ganho para a área da ludicidade. Idealizamos, e para a área da didática também. Idealizamos uma didática lúdica que seja vivenciada plenamente na sala de aula e seja estruturadora de saberes pedagógicos e didáticos necessários à profissão docente. Ela vai elencar no artigo todos esses saberes, tá? Não entrei nisso, não. A criatividade e a autoria são fatores estruturantes de uma ação educativa lúdica. Portanto, minha gente, desconfiem dos manuais que prometem e que garantem retorno lúdico. Sabe aquela coisa assim, atividades lúdicas? Aí vem lá uma faculdade particular. Outdoor sobre nossas aulas são lúdicas. Então, perceba, a propaganda também, a sedução o tempo todo, né? Desconfiem, né, do que não, vamos dizer, que não tem propriedade para se garantir que seja lúdico, inclusive. Por isso que a gente relativiza o conceito para a gente poder melhor pensar. E pensar em sala de aula não é apenas trazer a técnica, embora ela seja importante, é trazer o olhar reflexivo para o contexto e ter a proatividade, como a Cristina Dávila coloca, de querer desejar e ter, antes mesmo dos alunos, uma atitude lúdica. Porque os alunos já trazem em si esse desejo de que aquele lugar seja mais lúdico. Ou seja, é ser mais brincante, talvez, mas é mais que isso. É ser brincante, é ser sensível, é ser antenado com as coisas da vida que nos façam sentido. E vou finalizar com um conto meu, porque eu também escrevo, né, Donete? E foi fruto de uma situação real. Eu sei que o tempo já está esgotando e ninguém fez pergunta. Eu fiquei olhando aqui, depois eu vou ler as palavras de vocês. Eu vou contar só a história do conto. Eu estava brincando com as crianças e uma situação aconteceu, uma situação mínima. Aí dali veio assim, poxa, eu vou escrever isso. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando de mediação, conduta, que tem a ver com o desejo do professor ou do adulto de estar
em estado lúdico, né? E aí, acho que às vezes a gente vai ao extremo um pouco, foi o que aconteceu. Vamos lá, vou ler para vocês. A menina e a pipa. É um microconto. A menina e a pipa. Reuni a... Eita. Volta. Reuni a garotada para empinar pipa. Todo mundo sabia pegar a... Ih, tô lendo péssimo. Deixa eu só melhorar aqui a tela, peraí. Vamos lá. Reuni a garotada para empinar pipa. Todo mundo queria pegar a linha, mantê-la no ar, sentindo a sua pancada ao cair no chão. Alguns preferiam correr com ela, soltando-a ao vento. Uma alegria insubmissa. Depois de algumas tentativas frustradas de fazermos a pipa voar alto, o menino comenta comigo, viu? Comenta. Você gosta mesmo de empinar pipa, não é, tia? Respondo sem tirar o olhar do céu. Oxi, tipo assim, oxi, né? Eu estou empinando por causa de vocês, para a gente brincar. Aí ele responde, mas a gente está jogando bola agora. Acho que você está empinando pipa é por você mesma. Eu juro que não fui eu que inventei, foi a criança, aconteceu, eu só escrevi. Para eternizar o momento, né, Ivana? Ele foi catedrático. Eu acho que você está jogando é por você mesma. Então, às vezes, a gente vai para a sala de aula querendo para o aluno, né? Mas primeiro tem que ter o desejo interno, uma atitude interna. Eu ouvi você contando. Eu ouvi você contando isso. Eu achei fantástico você contando isso numa live. E achei muito bacana você. Foi. Gente, ele quase repreendendo você. Você está jogando porque você quer, você está empinando. A gente já está em outra brincadeira e você ainda está aí. Você nem viu, você nem reparou que a gente estava jogando bola. Muito legal. E eu tentando fazer a pipa, eu mostrar a eles que a pipa voava, eles já desacreditaram. Mas é isso, eternizar o instante para que a gente possa coroar juntos, a gente possa refletir, né? E como é importante escutar as crianças, mas aí é um outro papo, outro assunto, porque elas que são realmente sujeitos de significação disso tudo, a gente tem muito a aprender com elas. Queria ouvir vocês um pouquinho, deixa eu ler o papo também. Eu fiquei com uma reflexão aqui, né, você falando essa questão da inteireza, desse estado lúdico. Aí duas situações me chamaram a atenção que você trouxe, né? Uma do seu filho, quando ele não estava a brincar, tipo assim, eu agora não estou inteiro para isso, né? Agora é estado de espírito para isso. E o outro, o contrário, né? Quando ele queria brincar com você e você não estava inteira no processo para brincar, quando você pegou a leitura, né? Então a gente vê realmente como essa conexão do a gente estar inteiro no brincar ou no que a gente se propõe, que é exatamente esse estado lúdico, né? Que vai dar toda essa conexão, esse encantamento. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. E, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram ou falar, ou escrever, perguntar se lê? Tem várias pessoas falando algumas coisas aqui. Muito obrigada, gente. Paula dizendo que teve gosto de algodão doce. Algumas pessoas comentando aqui que as crianças são muito espertas, meu filho faz tudo isso. A senhora não está brincando de verdade nessa situação de quarentena, então, tem que estar o tempo todo inteiro, né? E aí você fala, assim, tem que falar disso também, mas sem perder muito tempo, mas assim, a ludicidade é um estado, é um momento, tá? Então a gente falou de tudo isso, mas é dizer que é um momento. Não existe uma vida inteira plena. O que existe é uma busca e um exercício para que tenhamos cada vez mais momentos de integração, inteireza e plenitude, para que possamos ter uma vida cada vez mais plena. Mas teremos momentos de desconexão, de fragmentação, de desespero, e isso tudo não é ruim, é saudável, a gente precisa colocar para fora, precisa da catarse, e às vezes até o processo criativo e de brincar também possa nos levar a isso também. Então, só para a gente não colocar que é tudo sempre muito saudável, não. Nós não somos um todo harmônico o tempo todo, mas precisamos estar atentos de que precisamos de momentos de harmonização
seja brincante, ou seja, numa meditação, ou na leitura de um livro, ou apreciar um filme, um espetáculo de dança, enfim, outras linguagens que nos coloquem nessa condição e nesse estado. E que a gente possa seduzir nossas crianças nesse sentido também, né? Alguma questão, gente? Silene, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês, na verdade. Então, quando a gente fala atividade lúdica, a gente está falando de uma forma equivocada, né? Para não dizer totalmente errada, porque ela só será lúdica a partir dessa experimentação. Antes disso, são atividades. É isso? A meu ver, só com o aval da pessoa, que pode ser falado, né? É claro que a criança não vai dizer, poxa, essa brincadeira foi muito lúdica. Até estranho se uma criança falar isso para vocês. Mas, assim, ela não vai dizer isso, mas ela, com seu corpo, com sua inteireza, com sua emoção, você vai perceber se ela está conectada, se não está. Agora, lembrando que o brincar, ele é múltiplo e ele é flexível e dinâmico. Uma brincadeira começou, pode virar outra, isso não quer dizer que a primeira tenha sido ruim, a que você pensou, mas haver flexibilidade também. E só um parêntese também, porque meus alunos estão com a dúvida, professor, você está dando nome na minha cabeça, então, se é lúdico, não é pedagógico, se é pedagógico, não é lúdico, então foi dando para manga isso aí, se é pedagógico, se é lúdico. E na cabeça, muitas vezes, dos educadores, o pedagógico é o conteúdo da disciplina. Por outro lado, não é só isso, né, claro, é muito mais, mas, por outro lado, se a gente for dizer assim, poxa, mas a ludicidade tem que abarcar também os conteúdos. Então, a gente pode pegar as estruturas de jogo e adaptar para o meu conteúdo também. Eu faço muito isso. Por exemplo, esse jogo do C e S, eu posso simplesmente ter a mesma estrutura de jogo em sala de aula muito mais brincante, muito mais interessante, envolvente, do que aqui na tela. Mas, por exemplo, eu posso criar uma categoria. Por exemplo, mais óbvio, a professora de língua portuguesa vai trabalhar nomes próprios e nomes compostos. Ela pode botar ali um nome coletivo, ela pode botar um nome derivado, um substantivo derivado, estou dando exemplos. Mas a professora de ciências pode dizer que, não, que só quer nomes de animais, mas que não valem anfíbios. Ela vai estar avaliando ali se o menino sabe o que é anfíbio, sabe diferenciar o réptil de um anfíbio. E aí ela pode inovar. As estruturas de jogos, brincar de um jogo desse, ele já é pedagógico em si. Eu trouxe ele para a gente pensar como é que a gente se sente dentro da estrutura de jogo, como é que a gente se movimenta, mas a gente pode também para trazer outro conteúdo de outro componente. De dança, milhares de coisas. Faça isso com o corpo, represente a palavra agora com o corpo, e tantas outras possibilidades. O que precisamos é aquilo que a própria Cristina Dávila colocou, tem uma atitude de proatividade, de busca, de pesquisa, de criatividade, porque a gente vai encontrar o nosso caminho e o nosso modo de ser professor. Bora finalizar, então? É o seguinte, lembra que eu falei que no final tem corpo? Rapidinho. Eu sei que a gente tem aula depois, tem reunião. Eu tenho reunião daqui a pouco, mas só para a gente também não... Será que dá para a gente levantar um pouquinho? Se bem que não faz muita diferença na tela, faz para quem está, né? É uma música que eu acho que os japelinos já conhecem. E como a gente está falando de cultura, é uma música de trabalho muito jogada em regiões rurais. De culturas brincantes do adulto, não só da criança. O adulto brinca? Claro que brinca. Tem que brincar. A gente tem toda a história aí que diz que não, mas aí é outro assunto. A gente teve uma banca essa semana aí com o nome dela? É uma lady, né? Sobre EJA, sobre jovens e adultos. Outro assunto. Mas tem a ver. Essa música é cantada e brincada e dançada por trabalhadores da zona rural, do interior da Bahia, divisa já com Pernambuco. E é uma música de trabalho. A gente tem vários tipos de música para encantar, tem até a música de Arnaldo Antunes, né? Música para tudo quanto é coisa nessa vida. Mas tem música para vadiar, simplesmente, como brincar, muitas vezes, também existe. Só para vadiar, eu gosto dessa palavra. Nada aceita na academia, mas eu gosto, porque às vezes é só para vadiar mesmo, estarmos juntos. E a gente atribui sentido estando juntos. Mas tem música para trabalhar também, viu, Antonete? Porque nem tudo na vida é trabalho. Como diria o poema de Ascenso Ferreira, ele diz assim, não ia falar não, mas lembrei. Ele diz assim, ó, na hora de dormir, dormir. Na hora de comer, comer. Hora de descansar, descansar. Hora de vadiar, vadiar.
Hora de trabalhar? Ah, pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Bem assim. Então, tem um momento de vadiar e tem um momento de trabalhar. Só que trabalha duro na roça. Quem já viveu na roça ou conhece a roça sabe que não é nada romântico plantar, né? Não, o cultivo, né? A cultura, a agricultura é difícil. E na roça, as pessoas se juntam para fazer mutirões. Seja um mutirão para construir a casa do seu João ali, seja para colher trigo, seja para debulhar o feijão verde, ali enriquecer, é muito comum. As roças, uma roça ajuda a outra, nas culturas familiares, né? E não é romantismo, não, é agricultura familiar. E para lidar na lida, na lida diária, de construir mesmo o alimento, né? De produzir dinheiro, produzir economia, as pessoas, para não morrerem no vazio estéril, debulhar milho a vida inteira, de abrir, embora as mãos já cheias de calos, eles, para conseguirem continuar, eles cantam, eles dançam e eles brincam. E trabalham ao mesmo tempo. E aí, eu vou dar só exemplo de uma música, mas são várias, é um repertório muito grande, né? Sertanejo, a cultura brasileira, assim, muito vasta. A gente fica muito fechado em Salvador e Recôncavo, né? Mas sertão é vasto. E diz assim, eu estou no péssimo ângulo aqui, acho que eu vou sentar para poder... o ângulo fica melhor. É assim, ó. Peneirei o fubá subiu. Tornei peneirar, o fubá caiu. Simples, só isso. Já fala o quê? Que é da cultura do milho, né? Mas tem um gesto que é assim, peneirei o fubá subiu, tornei peneirar, o fubá caiu. Deu para pegar? Eu sei que é complicado essa coisa do delay para som, mas vamos tentar, vocês cantando aí, se quiserem ligar o microfone, mas vocês tentam aí com vocês, se quiserem ligar também, para poder aprender a música, tá? De novo, então. Peneirei o fubá subiu, tornei peneirar, o fubá caiu. Aí é que tá. Essas 4 pessoas que estão com as câmeras ligadas, Iansana, Ivana, Antonete e Kátia, as outras observam e participam também nos seus lugares, né? Sem câmera mesmo. Mas a gente vai chamar uma dessas pessoas. Vamos dizer, eu vou chamar a Antonete. E eu vou desafiar a Antonete. Eu vou dizer assim, Antonete, você não tem aqui nesse lugar quem te queira bem. Antonete tomou aquele susto. Meu Deus, sério? E ela vai se defender, porque ela não é de levar desaforo para casa. De jeito nenhum. Ela vai se defender dizendo, eu tenho sim. Eu tenho fulana, aí chama Ivana ou Kátia, que gosta de mim. Certo? Então, a música fica assim, a primeira parte, peneirei o fubá subiu, vamos peneirar, o fubá caiu, aí cantando, Antonete, você não tem aqui nesse lugar quem te queira bem, Antonete, você não tem aqui nesse lugar quem te queira bem, Antonete responde, eu tenho sim, eu tenho Ivana que gosta de mim. Eu tenho que gosta de mim. Então, vamos repetir, Antonete. Antonete, você não tem aqui nesse lugar quem te queira bem. Antonete, você não tem aqui nesse lugar que te queira bem. Eu tenho sim. Eu tenho Ivana que gosta de mim. Eu tenho sim. Eu tenho Ivana que gosta de mim. Vamos cantar juntos. Peneirei o fubá subiu. Já escolhe alguém, viu, Ivana? Tornei peneirar, o fubá caiu. Todo mundo em cima de Ivana. Ivana, você não tem aqui nesse lugar quem te queira bem. Ivana, você não tem aqui nesse lugar que te queira bem. Como é que eu falo? Eu tenho. Eu e a Sana que gosta de mim. Eu tenho sim. Eu tenho a Sana que gosta de mim. Peneirei o fubá subiu. Peneirar, o fubá caiu.
E essa não, você não tem aqui aqui nesse nesse lugar. lugar que queira bem. Essa não, você não tem aqui nesse lugar que te queira bem. Eu tenho sim, eu tenho Silene que gosta de mim. Eu tenho sim, eu tenho Silene que gosta de mim. Mas vamos chamar a Kátia, tá? Eu tenho sim. Kátia. Eu esqueci de Kátia. Kátia, me perdoe. Aí, Kátia, a gente vai cantar a última vez. Liga o microfone, Kátia, que no final você vai responder, sabe como? Eu tenho todo mundo que gosta de mim, tá bom? E na sala, se a gente estivesse junto, a gente estaria em roda. Eu tenho todo mundo, estaria aquele abraço coletivo, então sintam-se abraçadas. Tá bom? Vamos à última vez aí, Kátia. Penerei o fubá. O fubá subiu. Penerei o fubá caiu. Kátia, você não tem aqui nesse lugar que te queira bem. Kátia, você não tem aqui nesse lugar que te queira bem. A Kátia responde, né? Eu tenho, sim. Eu acho que o áudio dela não tá saindo. Ela não tá ouvindo. Então a gente canta por ela. Vamos juntos, então. Eu tenho, Eu tenho todo mundo gosta de mim. Eu tenho, sim. Eu tenho todo mundo que gosta de mim. Aê! É isso. E aí o pessoal canta, dança, a vida fica mais leve, mesmo com tanta dureza. Verdade. Porque cultura e desigualdade coexistem, né? Mas fortalecendo a cultura, a gente fortalece a nossa resistência, né? Humana. É isso, gente. Então, são essas questões que eu gostaria de partilhar com vocês. Estou vendo aqui várias coisas, criatividade, maravilha, inúmeras possibilidades, exato. Vamos tentar criar as possibilidades, mesmo com esse modelo remoto tão difícil, mas vamos experimentando, recriando, né? E é isso. Com certeza. Então, gente, encerrar Obrigada, aqui, eu queria muito agradecer, Silene, a sua participação. Realmente, assim, você começou a fala dizendo assim que estava um pouco insegura, que essa questão do corpo, não sabia se ia conseguir fazer uma aula lúdica. Imagine só se conseguir. Porque tem muito conceito, né? Foi muito legal, e também com muito aprendizado, com muita reflexão, com muita ludicidade, muito leve, muito legal. Então, eu quero agradecer muito sua participação, porque foi muito bacana, muito legal. E, Nete, você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer mesmo, você, assim, sempre um presente para nós ouvi-la, né? Ouvir das suas experiências e vivências que pulsam ludicamente, né? Você assim, uma inspiração para nós, repelinos, e é uma grande alegria ter você aqui no nosso Ciberatelier. A gente está aqui exatamente tentando tecer essa rede de pessoas que acreditam nesses movimentos e que esse movimento lúdico realmente seja algo presente na vida de nós todos na academia, mas também que esse movimento reverbere na vida das crianças na escola. Então, esse grupo está aqui exatamente, são grupos de é um grupo formado por professores de várias cidades da Bahia, Jequié, L. Paula, esqueci o nome da cidade que L. Paula está, mas Feira de Santana, Salvador, professora da Rede Municipal de Salvador. Então, a gente está tecendo essa rede mesmo, exatamente nesse movimento, né, de agregar, uma coisa que a gente conversa já há um tempo também, né, Selene? Essa coisa de agregar as nossas intenções, nossos ideais, no sentido de militar mesmo, para que essa cultura lúdica, esse brincar, ele aconteça efetivamente no espaço onde a criança está, né? Porque às vezes a gente fica nesse movimento de entrar e sair das ambientes escolares, fomentando essa ludicidade, mas essa ludicidade entra e sai com as nossas ações, mas o nosso movimento com a escola e com os professores é exatamente no sentido dessa compreensão, né, do quanto isso é valioso, importante, quanto é importante fazer com que a criança esteja inteira naquele lugar. E transformar aquele lugar, inclusive quando Ivana fez a pergunta sobre atividades lúdicas,
Conceição Lopes falou uma coisa mais ou menos desse tipo, um questionamento na minha banca, porque a gente colocou criação de ambiências lúdicas na escola, e aí ela sinalizou que seriam ambiências de ludicidade, de manifestações de ludicidade. E aí a gente, de verdade, esse conceito é um conceito que, quando você trouxe novamente isso que Lucchesi traz, né, um conceito em construção no devir e que epistemologicamente, no nosso movimento, a partir das nossas experiências, a gente vai compondo e tecendo os sentidos para esse tempo e espaço, que assim, fechar numa palavra, num sentido, num conceito, eu acho que acaba sendo muito pouco para a pulsão que é o brincar e a ludicidade na vida de cada pessoa. Então, de verdade, naquele lugar que a gente experimentou, vivenciou, como ela mesma traz, né? O brincar, aquilo ali foi uma ambiência de verdade lúdica, porque a gente via que as transformações que estavam acontecendo naquele lugar e nos movimentos brincantes eram de verdade lúdicas, né? Então, a gente agradece muito suas reflexões poéticas, são sempre incríveis, né? E sempre muito, muito lúdico, inteiro, pleno, estar com você, brincar com você, deixar acontecer o que a gente quiser. Adoramos. Muito bom mesmo. Uma gratidão imensa por existir na nossa vida, Japeliana. Obrigada a vocês. A Marcelina, a Ivana também, que está aqui com a gente, todos os outros queridos, nossos monitores que estão aqui, Roberta, alguns alunos de Jequié, e todos os professores que puderam estar aqui conosco nessa tarde. Gratidão total. Obrigada também. E cadê Samuel? Está ainda aí? Samuel já saiu? Jorge. Samuel. Cadê Samuel? Saiu. Saiu já. Era a criança que estava assistindo. O filho de 12. Gente, muito obrigada também. E assim, quando nada mais der certo, que as coisas não estiverem dando certo, recriem, renovem, saiam do lugar. Se mobilizem que as coisas mudam. Depende da nossa ação, tá bom? Então, eu sei que às vezes bate o desespero de um monte de coisa, mas respira, foca, para um pouco, reorganiza e segue adiante, porque a gente precisa de mais gente, a gente precisa de muita gente fazendo com que as crianças tenham fascínio pela escola, mais do que nunca. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, senis, enfim, todos nós. Tá bom? Eu não tenho mais o que dizer, gente. Muito obrigada. É a minha aula. Ah, Samuel, Você gostou mais do que, Samuel? Você gostou de alguma coisa assim? Ou de alguma coisa... O que você mais gostou? É da música. Sério? E você dançou aí? Fez o gesto? É minha irmã, Pro, não é Samuel, não. É outra criança? Como é seu nome? Roberta, que é monitora. Aluna Isso, é minha irmã Bianca. Quantos anos? 4. 4 anos. É. E você gostou da música, não foi? Foi, ela disse que gostou da música. Com certeza. Com certeza ela não gostou nada do Lucchesi, do Bruget, do Sarmento. Mas a música... E eu tenho tido várias crianças nas minhas salas, assim, remotamente, que só descubro depois. Eu acho maravilhoso. Tá bom, gente. Então, muito obrigada, gratidão a GEPEL, sempre, né? Queria muito que esse ano tivesse presencialmente para a gente estar junto presencialmente, mas a gente vai superar essa onda com esperança e com construção. Porque de destruição, o mundo está um bocado de exemplo aí, então vamos vibrar no que a gente pode, de fato, construir, né? Precisamos de todo mundo, né? Precisamos mesmo. Muito obrigada, gente. Nada, a gente que agradece, viu? Então, tchau, gente. Se alguém quiser ficar um pouquinho para tirar alguma dúvida, eu vou ficar aqui um pouquinho, 10 minutinhos, tá certo? Caso alguém queira ficar para tirar alguma dúvida. Quem não tiver, pode sair, não tem problema nenhum. Silene, muito obrigada. Obrigada também. Se você puder mandar os slides, Silene, para a gente colocar no ambiente de formação, no Moodle. Ah, sim, viu? Eu te mando por e-mail? Pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, para deixar melhor.
Tá bem, tá bom. Obrigada mesmo, viu? Nada, um beijo, viu? Beijo. Tchauzinho, gente. Beijo, tchau. Então, gente, estamos aqui disponíveis para ouvir o que vocês precisam, alguma dúvida para a gravação aqui.